e de incredulidade, porque eu acho que a gente não imaginava, nem o mais pessimista de todos nós imaginava que a gente precisasse, em 2019, voltar a dizer isso que eu acabei de dizer, que as ciências humanas são objeto de um combate sistemático, porque o que a gente diz incomoda, inquieta, porque na verdade a gente não diz. Diferentemente do que se tem colocado em público, inclusive por parte do Estado, o que é lamentável e lastimável, nós, professores das humanidades, a gente não diz. A gente convida as pessoas para que elas digam, seja lá o que elas quiserem dizer. Porque, independentemente do lugar que a gente esteja falando, a gente é sempre contaminado por aquilo que é socrático. Nos interessa ser parteiros, nos interessa ajudar que as pessoas digam alguma coisa. Mesmo que elas digam que a gente não gosta de ouvir, mas a gente quer que elas digam. E isso incomoda muito, porque talvez o que esteja na moda hoje seja que as pessoas não digam, que as pessoas apenas repitam ou fiquem calados. Então é muito legal que sobre esse tema e sobre qualquer outro tema, alguém das humanidades seja chamado a falar, até para que mais pessoas percebam que a gente não faz medo. Quer dizer, que a gente não é tão terrível quanto estão querendo dizer que a gente é até agradável. Muito embora a gente seja, em algumas situações, bastante incômodo. Principalmente se a pessoa com quem a gente estiver interagindo não quiser exercer o ofício do pensamento. Mas aí é uma lástima, Aí, infelizmente, e eu sei que não é o caso de nenhum de nós que estamos aqui. Bom, sobre o Estado laico e sobre a questão da laicidade, a primeira questão que veio à minha mente quando eu fui organizar minhas rotas, e fui organizar pela segunda vez, porque eu organizei uma vez, depois desgostei, e fui organizar de novo, com um profundo sofrimento, uma profunda agonia. Minha esposa que está ali testemunhou esse negócio, porque a gente vai falar e fica num processo de sofrimento, Porque o que é que a gente vai dizer para ser interessante? Eu tinha feito uma fala muito organizada e depois resolvi que a fala organizada não ia dar certo. Quando eu fui partejar a segunda, eu cheguei à seguinte conclusão. O meu primeiro ponto de partida é imaginar que tem determinadas questões que a gente precisaria talvez conversar um pouco. A primeira é, o que a gente chama de Estado e o que a gente chama de ordenamento jurídico-político, e aí eu vou ecoar o que a mesa já disse antes, tentar ecoar do meu jeito, é uma escolha. Nem todas as sociedades humanas se organizam como a nossa sociedade se organiza. Nem no tempo e nem no espaço. Só essa lição já deveria servir para todo mundo com uma imensa dose de humildade. Porque eu acho que grande parte das questões que a gente termina conversando num espaço de tolerância, como é o Encontro da Nova Consciência, tem a ver com o fato de que, efetivamente, é muito difícil para todos nós, não só para os nossos antagonistas, mas para nós também, imaginar essa coisa tão simples, ao mesmo tempo tão complexa, que a diversidade é um dado da experiência humana, que nem todas as sociedades humanas obedecem o mesmo protocolo, obedecem o mesmo conjunto de regras, obedecem o mesmo jeito de ser e de estar. Então, isso que a gente chama de, por exemplo, escolhi somente essas duas noções para poder chegar na segunda parte, que é mais relevante, Estado e laicidade, isso são invenções, são escolhas nossas, escolhas coletivas, escolhas sociais. Falando em livro, quer dizer, eu gosto muito de um texto do antropólogo Pierre Clastres, que ele tem um texto belíssimo, Sociedade sem Estado. Não é para estabelecer dicotomias simples entre uma sociedade que teria o Estado e uma sociedade que não teria o Estado, porque essas coisas, um contra o outro, nem sempre são muito boas. Mas imaginar que é possível imaginar que há sociedades que prescindem disso, que a gente tem como tão central na experiência da gente. Com relação à questão da laicidade, e aí eu vou repetir um pouco o que já foi colocado aqui, o que a gente chama de laicidade hoje, porque é importante também imaginar que as palavras elas significam coisas diferentes em circunstâncias diferentes, o que a gente chama de laicidade hoje é uma conquista muito recente da humanidade. E é uma conquista, inclusive, ocidental, mais do que de qualquer outra parte do mundo, ainda que essa diferença ocidental e oriental seja também problemática. Mas vamos imaginar, essas democracias burguesas, ocidentais, europeias e americanas, elas inventaram essa ideia de laicidade há algum tempo, há 200, 300 anos, para justamente fazer esse movimento de desonerar o Estado do sagrado. Tirar o sagrado do espaço do profano, no caso, o profano sendo a máquina pública, a máquina estatal. Então a gente teria uma agenda sagrada, ou um conjunto de agendas sagradas acontecendo na sociedade, mas elas não impactariam de forma preponderante a agenda pública. O que significa dizer isso? A gente poderia até ter num debate público
protagonistas das diversas fés, das diversas relações com o sagrado, opinando, colocando sua narrativa, colocando sua posição, tentando interferir, mas isso não seria feito a partir de um ponto de vista total, a partir de um ponto de vista totalitário. Essas vozes do sagrado, elas não seriam, a ficha delas não seria jogada na mesa como se fosse o impensado pensar sem elas. Então, o Estado laico, a vivência da laicidade, não significa você não compreender a presença de quem crê, mas de você compreender igualmente a presença de quem crê, a presença de quem não crê e a presença de quem está em trânsito. E essas agendas, elas dialogarem conjuntamente e articuladamente com um respeito mútuo muito grande. Um respeito que teria como base a ideia de que é o coletivo, é a dinâmica coletiva, é o bem comum que deve prevalecer, e não o bem privatizado. Isso é muito complicado para quem absolutizou a sua posição e acha que só a sua posição é válida e meritória. Por exemplo, eu creio no meu Deus. Né? Deixa eu abrir só um parênteses. Eu sei que o Mahana vai marcar meu tempo, mas deixa eu fazer só um parênteses. Eu tenho cá para mim uma hipótese, e aí quem tem mais experiência do que eu deve certamente me corrigir, que em geral as práticas espirituais e religiosas que são menos propensas à ideia da laicidade, que são menos afins da ideia da laicidade, são aquelas práticas religiosas onde a noção de divindade ela é masculina, ela é violenta, ela é agressiva, ela é conquistadora e ela é misógina. E quando eu digo misógina, é no sentido de que ela é avessa a qualquer coisa que não signifique o falocentrismo no seu estado mais brutal. Então, quanto mais a gente tem um Deus... o patriarcado, né? Quanto mais a gente tem um Deus bruto e brutal, e aí com todo respeito, evidentemente, como eu falo do lugar de professor de história, eu posso dizer várias loucuras, né? Então, o Deus do Antigo Testamento, né? O Deus que mata indiscriminadamente todos que não rezam pela sua cartilha, é um Deus que, em estando em mim, eu não sou um partidário da laicidade, porque para mim é incompreensível perceber um mundo onde haja acolhimento, onde haja solidariedade, onde haja qualquer outra coisa que não seja um ato de violência, etc. Bom, essa conquista, vou chamar assim, da laicidade, ela esbarra num país como o Brasil contemporâneo, por exemplo, e aí eu vou colocar um pouco de sal na sua defesa da ideia de que nós somos um Estado laico de direito, né? Está na Constituição, eu sei, você tem razão, mas você estava falando, eu estava me lembrando, um grande educador brasileiro, morto, os biógrafos dele dizem assim, morto na ditadura, não, morto pela ditadura, o Anísio Teixeira. A morte de Anísio Teixeira nunca foi suficientemente explicada, quem quiser vai procurar isso, é uma morte terrível. E Anísio Teixeira tem uma hora que ele diz assim, infelizmente no Brasil, na área da educação, a gente tem valores reais e valores proclamados. Isso é terrível, ele não diz isso para achar bonito, ele diz isso para fazer uma denúncia. E na laicidade brasileira, pós-88, a gente talvez, com licença de Anísio Teixeira, pudesse fazer uma pequena paráfrase e dizer, temos valores reais e valores proclamados. Por que temos valores reais e valores proclamados? Porque a letra da lei ela é clara. Nós somos um Estado laico. Todas as formas de religiosidade deveriam estar respeitadas, acolhidas na sua dimensão. Mas nós temos, por exemplo, no regimento da Câmara, e como no regimento da Câmara Municipal aqui de Campina Grande, o dispositivo que diz que antes de abrir a sessão a gente abre em nome de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? No idioma que nós falamos, na língua que nós falamos, no mundo que nós vivemos. Quando eu digo Deus, eu digo quem? Eu digo o quê? Eu digo alguém, eu digo algo que é de fora do catolicismo? Ou de fora do cristianismo? Não digo. Não sejamos ingênuos. Outra, nós temos hoje em discussão no Brasil, e alguns temas estavam até pacificados e vão voltar a ser discutidos, e já estão voltando a ser discutidos, entre aspas, agora com grande ênfase, num grande embate contra a ideia de laicidade. Eu listei aqui os temas que eu acho que são mais prementes, para eu não me esquecer, né? Isso aqui é uma cola para não se perder muito. Mas vocês vejam, a questão do aborto. Quem é que deve falar da questão do aborto? Eu acho que todos devem falar da questão do aborto. Agora, como se deve falar sobre a questão do aborto? Eu devo falar a partir de um lugar que não admite o contraditório, e que infelizmente tem sido essa a narrativa de muitas lideranças religiosas, ou não? A questão da educação sexual.
que eu vou chamar de educação sexual com falta de outro nome, mas a questão de colocar no currículo das escolas informações para as crianças e adolescentes sobre o nosso corpo, para além da simples genitalidade. Isso está sendo discutido novamente no Brasil, até não discutido como proibido em algumas situações. Os direitos de quem não é heterossexual. Aliás, o direito à vida de quem não é heterossexual. Isso está sendo colocado, infelizmente, em discussão novamente. A eutanásia. Os cuidados paliativos. Havia toda uma pauta que foi construída no campo do Estado como uma pauta, de certa forma, civilizatória e